Da igreja, nosso povo. Convido a igreja a ficar de pé para iniciarmos o nosso culto coletivo nessa manhã, com a nossa introdução, pedindo a Deus que nos dirija nesse momento. Ainda nesse espírito de adoração, abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos e façamos de forma responsiva o Salmo de número 146. Livro dos Salmos, o de número 146, façamos de forma responsiva. Convido ao reverendo Jesse que vem aqui à frente. Bom dia, pastor. O senhor pode fazer? Leamos. Aleluia. Louva minha alma ao Senhor. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Aleluia. Cantemos ainda o hino número 1 do nosso boletim, nome precioso, de número 164 do Novo Cântico. Nome prestável, tem Jesus amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto,
hoje, seja onde for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem o defender. Ele é amado ao alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Ainda de pé, irmãos, nós iremos proceder com oração de adoração e louvor ao nosso Deus. Peço ao reverendo Edges que nos dirija em oração. Nosso Deus e Pai, nós estamos muito gratos pela Tua presença conosco. Nós sabemos que Tu estás aqui, Senhor. Os Teus anjos nos cercam, nos guardam, nos sustentam e atentam para todas as coisas que nós fazemos, porque todas elas são feitas para o louvor e grandeza de Deus. Nós te pedimos que nos abençoe nesta manhã aqui na igreja, mas que abençoe também, naturalmente, todas as outras igrejas que estão reunidas para te adorar, para te louvar e engrandecer. Nós te rogamos também pelos irmãos que estão impedidos de estarem aqui, que os seus corações e as suas mentes estejam voltados para o teu trono, Senhor. Pensamos especialmente naqueles que estão doentes, que estão enfermos, em hospitais ou em casa mesmo. Nós pedimos que nos sustentes e que todos os nossos projetos e planos sejam abençoados, sejam dirigidos, sejam orientados pelo Teu Espírito Santo, de modo que nós possamos agir com sabedoria e com toda a alegria que Ele nos proporciona. Abençoa-nos, portanto, Senhor. Recebe os nossos louvores, recebe as nossas orações, guia-nos, dirige-nos, sustenta-nos na Tua graça e no Teu amor, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Com o mesmo espírito de reverência, façamos a leitura do texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 59, dos versos 1 ao 4. Isaías 59, de 1 a 4. Atentemos para a leitura desse momento que nós dedicamos como momento de confissão dos nossos pecados, que nós devemos fazer com o mesmo espírito de adoração ao nosso Deus, que é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Diz a palavra do Senhor: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. É com esse espírito que nós devemos
reconhecer o nosso estado perante o nosso Deus, que é santo e puro, mas que também amoroso, bondoso, e que nos prometeu perdoar os nossos pecados e iniquidades, se fizermos de forma verdadeira uma confissão e arrependimento pelos mesmos. Façamos cada um de forma silenciosa um momento íntimo com Deus, que na realidade somente a Ele nós devemos apresentar os nossos pecados, esperando e confiados de que Ele há de nos atender, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos a oração silenciosa e ao final o nosso grupo de louvor estará aqui à frente e o líder estará fazendo uma oração audível por toda a igreja, para que Deus nos atenda. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Tu és Deus justo, Tu és Deus fiel, Tu escutas o nosso clamor, o clamor do Teu povo que se chama pelo Teu nome, Pai. Tu inclina os Teus ouvidos, Senhor. É confiados nisso que nós erguemos a Ti as nossas orações, os nossos pedidos de perdão, pelas vezes que te desagradamos, pelas vezes que optamos não seguir o Teu caminho, Pai. É nessa mesma certeza, Senhor Deus, que o nosso coração se renova e se alegra no perdão do nosso pecado, Pai. Na certeza de que o Senhor nos limpa de toda iniquidade, de todo pecado, nos faz novas criaturas. Nós te damos graças pelo sangue de Jesus que desceu na cruz para nos purificar, para comprar as nossas vidas. Nos ajuda, nos fortalece, Pai. Nos fortalece para andarmos nos Teus caminhos, não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, permanecermos firmes, fortes no Senhor. É no nome do nosso Salvador Jesus que te oramos e agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor esteja com toda a igreja. O Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém? Cantemos então, o Seu nome é. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da paz. Deus forte, o Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, o Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o Seu nome,
o Messias esperado, raiz de Davi é Jesus o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. A Ele todo louvor, Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei do seu nome é, Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, o Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome. Ele é o Messias, O Messias esperado, raiz de Davi, Jesus o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano. Somente as vozes, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano. Mais uma vez, todo louvor ao Senhor Jesus, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Sim, vamos ficar de pé. Continuar lembrando desse trecho, desse mesmo livro de Isaías que acabamos de ler, que fala, diz exatamente isso: o seu nome será maravilhoso conselheiro. Ele é o nosso Deus forte, Ele é o provedor das nossas vidas. Este é o nosso Deus, Jeová Rafá, Deus Emanuel, Ele está conosco. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se vê que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governar. sim, o nosso Deus é o Deus de vitória, é o Deus forte. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu
Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existe. Diga forte, Jireh, Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, Ele é a minha paz. Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se declino e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se declino e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governar. Obrigado, Senhor. Tu estás à frente das nossas vidas, Pai. Amém. Se não for para adorá-lo, para que nós nascemos? Para que estamos reunidos aqui, se não para celebrar, para comemorarmos que Deus comprou a tua vida com o sangue de Jesus. Então, diante da cruz estamos, sempre andamos com o Senhor na sua presença. Então cantemos, se não for para te adorar, para que eu nasci? Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar e tua beleza então contemplar, e com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, e com meus lábios declarar toda a minha. se não for para te adorar, se não for para te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui.
Amém. Os irmãos podem sentar. Louvado seja o Senhor, bondoso e gracioso. Gostaria de convidar os diáconos à frente. Nesse momento você vai poder trazer os seus dízimos e ofertas. Cantaremos agora Perto Quero Estar, na presença maravilhosa do Senhor. A palavra de Deus diz que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 fora dela. Perto quero estar, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Sim, Senhor. Perto quero estar. Perto quero estar, Bem junto a ti, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. tudo que há em mim, Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. não somos apenas servos. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Somente as rosas te louvarei. te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Queridos, essa letra é um desafio para nós, porque existem circunstâncias em que nós não nos sentimos tão prontos a louvar, não é verdade? Existem circunstâncias que nós queremos apenas aquietar o coração, em algumas nós queremos chorar, mas nestas circunstâncias mesmo é que nós devemos nos render em adoração enquanto aguardamos Deus agir em nosso favor.
É quando nós entregamos nossas vidas para Ele, dizemos: Senhor, eu te adoro porque eu sou teu, minha vida é tua, então que o Senhor faça aquilo que é melhor aos seus olhos. Eu convido você a ficar de pé, por favor. Às vezes somos tão desafiados, e hoje pela manhã eu quero mais uma vez te desafiar a buscar no Senhor forças para louvá-lo, mesmo que a circunstância deste momento seja difícil para você. Então nós vamos repetir esse coro, e eu quero orar por você que de forma especial está vivendo uma circunstância neste momento muito difícil. Essa semana, mais precisamente ontem, mais uma vez tivemos o privilégio de acompanhar num momento difícil mais uma família da igreja. Alguns irmãos estiveram presentes. Nossa irmã Silene teve um infarto ontem, mais um infarto ontem. Graças a Deus está bem, mas nós vimos ali a angústia, né, de alguém que a gente ama, os familiares e alguns amigos que estavam presentes. Temos orado por nossa irmã Raquel, enfim, temos enfrentado situações especiais, circunstâncias difíceis. E talvez você também esteja vivendo assim. Então nós vamos entoar essa letra novamente do coro. E se você quer falar: Senhor, me ajuda a louvar ao Senhor mesmo nessa circunstância, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente, e nós vamos orar juntos. Te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Erga a sua voz agora e fale com Ele, com esse Jesus, assim, ó. Fale com Jesus, Ele está ouvindo você. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor, existem momentos que é difícil fazer assim. Nós reconhecemos isso. Existem momentos que fica difícil louvar, adorar, quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós olhamos para as circunstâncias. Existem momentos em que a dor nos aperta de tal maneira que nós não conseguimos expressar nada, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor sonde o coração de cada um dos teus filhos que nessa manhã veio aqui e está dizendo: olha, sou eu preciso de um ânimo do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude a louvar, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, visita os teus filhos. É o povo do Senhor. O Senhor enviou Jesus por eles. Por misericórdia, Deus, vem em socorro. Vem, Senhor Deus, dá um ânimo, dá uma ideia, dá uma estratégia. Vem dar direção, vem ajudar a confiar de novo. Vem, Deus, em nome de Jesus Cristo, renovar a esperança e a certeza de que o Senhor está perto todos os dias. Todos os dias o Senhor está perto. Que cada um dos teus filhos se sinta amado, envolvido, tomado pelo Senhor. E que o louvor esteja nos lábios enquanto aguarda, enquanto espera a ação do Senhor. Cura, Deus, restaura, renova e glorifica o teu nome na vida do teu povo, em nome de Jesus. Recebe nossa gratidão pelos dízimos e ofertas, presente, provisão, cuidado do Senhor com a gente. E nós também adoramos o Senhor por isso. Recebe-nos, ó Deus, como igreja. Nós nos entregamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Glória a Deus. Para sentar, queridos, que o Senhor Jesus abençoe vocês. Renove, cure para a glória dele. Viu? Amém. Vamos orar com nossas crianças. Por favor, as crianças aqui à frente. As nossas crianças, todas aqui à frente, nós vamos orar. E elas vão dar sequência ao culto lá em cima. Vamos agradecer a Deus pelos nossos filhos e pedir ao Senhor que nos ajude a continuar cuidando deles e que eles amem a Jesus Cristo. Vem aqui, titio. Pedir ao nosso irmão Tiago que ore a Deus pelas nossas crianças. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais um dia estar em Tua casa. Obrigado pelo privilégio de poder trazer essas crianças para ouvir Tua palavra desde cedo. E que desde agora, Senhor, fique plantada a semente do Teu ensino no coração delas, na forma delas. Abençoa os professores, abençoa os pais. E abençoa cada um que tem a oportunidade de cuidar delas. Obrigado pela vida e pelo amor que podemos dar para elas também. Em nome de Jesus, amém. Jesus abençoe. Nós outros que aqui permanecemos, receberemos a palavra do Senhor para nossa edificação, através da reverenda de Jesse, por favor, querido. Bom dia, viu? Obrigado. Bom dia, irmãos. Bom dia mesmo. Graça e paz. Que no seu coração esteja a alegria de Deus, a alegria do Espírito Santo do Senhor. Não sei quantos souberam, mas no fim da semana passada faleceu a mãe, a genitora de Isabel Fonseca, que é daqui, que todo mundo conhece. Ela teve o féretro saindo da igreja de Areias, onde que ela frequentou a vida toda praticamente com o esposo. Estão enfermos ainda a nossa irmã Raquel Teodósio e a irmã dela, Mana, a gente chama Mana. E está também doente, bem doente, no português, a nossa irmã Silene França. Imagino que alguns se lembram de Silene. Ela tinha tido um infarto tempo atrás e ontem se repetiu o infarto. E, graças a Deus, a coisa já foi minorada e já foi diminuída, mas foi bastante grave no início. Quero pedir aos irmãos que orem pelos que estão enfermos aqui conosco, no caso. Ok? Quem é que está doente aqui? Pode levantar a mão. Eu sei que você está arrastando um pouco a perna. Eu vi no seu caminhar. Quem mais está enfermo? Ok? A irmã ali. Ok. Então a gente vai orando por eles e vai orar por eles. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, no capítulo 21 do Evangelho de São João.
São João, capítulo 21. Pelo menos João. Nós vamos ler até o versículo 14. Vamos usar praticamente o capítulo todo, mas vamos ler somente até o 14. É um texto um pouco longo. Vamos fazer isso com toda a nossa atenção. Meu tema: Cristo, o fantasma. De certo modo, foi a única vez em que Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos como um fantasma. Pelo menos assim eles o pensaram. Vamos ler. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Eram 7 ao todo. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos pescar, vamos contigo. Vamos pescar também. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Noite toda tentando pescar, mas nada apanharam. Ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhes: não, simplesmente não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: esse discípulo que Jesus amava era naturalmente o apóstolo João. Ele realmente o amava muito. Aquele discípulo a quem Jesus amava, o João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, em torno de 100 metros, mais ou menos. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és? Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor Jesus. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Até parece que ele está celebrando a ceia aqui, só que ao invés de dizer o pão e o vinho, ele diz pão e peixe. Então fizeram um sanduíche. Sem sentido, fizeram um sanduíche. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Esse texto, irmãos, é um texto belíssimo. É uma história simplesmente poderosa para a vida da gente. Porque, por um lado, ela fala de desespero, de agonia, fala de desânimo, fala de abandono até das coisas comuns da vida que estão sendo feitas, mas depois fala de uma reação positiva, forte, de ânimo, de fortaleza e de vitória. Nós temos 2 momentos muito importantes na vida dos discípulos da apóstolo Jesus Cristo. Inicialmente eles estão esfacelados, estão completamente, no caso, desanimados. Por quê? Por quê? Por causa da morte de Jesus Cristo. Cristo havia morrido, fazia
na realidade 2 dias e pouco, a gente diz 3 por causa da contagem judaica, mas na realidade 2 dias porque ele ressuscitou no domingo de manhã. Domingo de manhã, o domingo era o 3º dia já. E foi de madrugada que ele ressuscitou. Então a gente quase não conta, no caso, o primeiro domingo, o domingo, porque, apesar de tão importante. Então acontece o seguinte, que morrendo Jesus Cristo, caiu sobre eles uma nuvem de desânimo, uma nuvem negra de desespero, de quererem abandonar tudo, deixar tudo de lado, porque aquele em que eles confiavam, de tal maneira, os havia deixado. E eles agora tinham certeza, ele estava morto, ele morreu na cruz, a gente viu ele morrer. Ele foi sepultado. Então não há mais o que fazer. Aquelas esperanças, aqueles sonhos que a gente tinha, aqueles planos bonitos que a gente construiu e desejou ver realizados na pessoa daquele líder fantástico que era Jesus Cristo, tem que ser deixado de lado. Porque afinal, no caso, ele tinha morrido. E eles estão desanimados e resolvem deixar a pesca que tinha sido a profissão, o ganha-pão. Mas agora eles desanimados dizem, não tem mais o que fazer. Então eu vou pescar. Pedro disse, quase que automaticamente, vou pescar. Ele não tinha outra coisa para fazer, senão pescar. Vou pescar. E foram. E os outros discípulos também disseram, vou pescar também. A gente vai continuar, espera aí, a gente vai também. E foram pescar no mar da Galileia, um lago grande, um mar que havia na parte norte do Rio Jordão. E acontece que eles veem um fantasma, Jesus Cristo. Era madrugada, talvez houvesse alguma névoa impedindo uma visão clara das coisas, ainda não havia sol. E eles viram uma silhueta caminhando na praia. Alguém caminhando na praia, não podia identificar. Alguém caminhava na praia. E eles deixaram para lá por enquanto, por um tempo, né, até que se aproximaram mais. Mas João, não foi Pedro. Pedro estava para lá de desanimado. João, o apóstolo amado, o discípulo amado de Jesus Cristo, olhou melhor e pôde perceber e reconhecer e quase gritar, é o Senhor, é Jesus. Aquilo parecia uma coisa impossível. Isso aconteceu com os discípulos e eles perceberam que não pode ser porque Jesus Cristo morreu mesmo. Mas eles, é o Senhor. João tinha mais força para declará-lo porque João tinha uma convivência maior com Cristo. Isso é importante. É que quando a gente tem convivência com o Senhor Jesus, as névoas da vida não permitem que a gente perca a visão exata do seu ser. A gente não perde, a gente não deixa de saber que é Ele, a gente não deixa de perceber que é Ele. Por quê? Por causa da convivência, por causa do amor, por causa da relação maior. Era o que acontecia com João. Pedro, mais esquivo, não percebeu mais João, percebeu, é o Senhor. E no caso, se aproximaram mais. E aí Jesus Cristo pergunta, agora é a vez de Jesus, do fantasma, né? Filhos, ele usa a palavra, uma expressão bem íntima, bem convidativa, filhos. Ele não pergunta, olha, vocês aí, então, tem alguma coisa para comer e tal? Não é assim, filhos, ele usa de carinho, né? De todo carinho. E no caso, pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? É interessante
que Jesus ressuscitado pedisse e perguntasse por alguma coisa para comer. Porque, segundo a gente imagina, quem morreu e ressuscitou, no nosso caso ainda, não vai chegar o tempo, não precisa comer depois de ressuscitado, porque não sente fome. Não tem mais um corpo físico, biologicamente falando, como o nosso. Não vai precisar comer. Ok? Não sei, lá na eternidade depois, Jesus Cristo faz algumas afirmações que dão a entender que a possibilidade de alimentação, de comer, é possível. Mas ainda não é completa a afirmação dele. Não é uma parte da teologia, praticamente. Mas tem alguma coisa para comer? E eles não tinham ainda, porque nem tinham tirado o peixe do mar. Havia pão do fogo. E uma coisa interessante é que Jesus Cristo aqui demonstra o quanto para ele era importante estar como à mesa, cercado pelos seus discípulos, desenvolvendo a comunhão pessoal, espiritual. Estar com eles como se estivessem sentados no chão, à mesa, não só para comer, mas para a comunhão pessoal, espiritual que nós desenvolvemos. Essa é uma coisa que a gente vai aprender de Jesus Cristo. Jesus Cristo gostava de estar cercado, junto com os seus discípulos. Várias vezes eles estiveram, eles iam às vezes de noite para o Monte das Oliveiras para orar, e ficavam a noite toda fazendo uma vigília. E ele gostava de estar acompanhado. Então ali na praia agora, depois da ressurreição, novamente ele está com os seus discípulos para conversar, para discutir, para comer. E eu digo o seguinte, que coisa boa fazer um piquenique com Jesus Cristo, na beira da praia, na beira do mar. Comer peixe de madrugada, peixe assado. Só que não deveria haver sal. Mas como era à beira do mar, ele poderia ter produzido sal para dar mais sabor. Um peixe com sal, sem sal é muito ruim. Mas com um pouquinho de sal, ajuda. Então veja bem, essa é uma história muito sagrada. E aí as coisas mudam. Aí as coisas mudaram completamente. Aquele desânimo, aquela falta de paz, aquela perda de tranquilidade, aquela negação ao caráter positivo, firme, forte da vida em Cristo Jesus, mudou por completo. E aí, no caso, nós temos que ver, por exemplo, irmãos, uma coisa importante. Quantas vezes Jesus apareceu depois da ressurreição? Esta questão é importante porque as aparições são as provas que nós temos, textuais, naturalmente, não textos, não são materiais, porque nós não estamos com Ele agora, Ele está nos céus, está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Então, essas aparições que são narradas pelo Evangelho João e por os Evangelhos e pela primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, coloque esse capítulo na sua mente para nunca esquecer. Ali estão também algumas das mais importantes provas da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou colocar aqui na tela a relação das aparições que nós trouxemos para os irmãos conhecerem melhor. Ok. Na realidade, nós temos aqui nesse texto algumas aparições, são poucas, a 7 discípulos, 7 dos apóstolos, 2 não estavam presentes e 1 havia se suicidado, Judas Iscariotes, consequentemente estava fora. Então a gente tinha no caso 7, ok? 7, 3, 10, tá bom? Aliás, eram 12 ao todo. E aí nós temos a primeira relação com
Maria Madalena é a primeira pessoa a quem Jesus Cristo aparece, ressuscitado. A primeiríssima é Maria da Madalena, que insiste em ficar à porta do túmulo, ali, pregada, esperando alguma coisa para informação. Ela estava aflita, perdida, e ela espera que Jesus Cristo apareça. Isso é mencionado no capítulo 20 do Evangelho de João. Novamente, as mulheres, mas não só Madalena, as outras também. Cleópas, outra mulher. Então, é um privilégio que a gente percebe. O privilégio que as mulheres que não eram apóstolas, e alguns usam esse fato para dizer, está vendo, mulher não pode ser presbítera, diaconisa, porque nenhuma foi apóstola. Mas elas foram as primeiras a terem a notícia da ressurreição e a saberem e a encontrarem Jesus Cristo. Ok? Depois a Pedro correu pressuroso lá ao sepulcro. Os discípulos, todos, exceto Tomé não estava nesse momento, estavam trancados numa sala com medo dos judeus, de alguma perseguição. E 8 dias depois, os discípulos novamente, aí incluindo Tomé. Tomé foi aquele incrédulo, aquele que disse que se eu não vir com os meus olhos e botar a minha mão no lugar dos cravos, do lado onde ele foi ferido, eu não acredito. Não vou acreditar mesmo, porque eu vi morrer. Então eu não vou acreditar na história da ressurreição, porque eu vi morrer. E 8 dias depois, Jesus Cristo aparece e mostra as mãos, diz, vai Tomé, bota a tua mão aqui, toca no meu lado, nos meus pés, e não sejas incrédulo, Tomé, mas sejas crente, acredita, dá crédito a teus irmãos, acredita aos teus irmãos, aos teus companheiros. Essas vezes são 6 que apareceram. Depois tem mais, ok? Veja que essas aí estão mais próximas. A 7ª, os 7 discípulos no Mar de Tiberíades, esse texto que a gente leu, os discípulos no monte, e aí Jesus Cristo dá a grande comissão, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O 9º, aí é o texto de 1 Coríntios, mais de 500 irmãos viram Jesus Cristo ressuscitado. Isso deve ter sido um negócio fantástico, coisa de grande cinema, de peça muito grande, muito importante. Pois bem, ele foi visto por mais de 500 irmãos. Então a notícia se espalhou rápido. Okay? E a confirmação, ele mesmo deu, aparecendo. O importante é que nas aparições, ele vai além daquela história. Não, alguém disse, eu vi falar, alguém disse. Não, ele apareceu, ele esteve presente, ele se fez presente. E aí, retirou toda e qualquer dúvida sobre a impossibilidade de Jesus Cristo ter ressuscitado. Apareceu a Tiago, irmão do Senhor Jesus. Tiago foi um pastor, foi pastor da igreja de Jerusalém durante um certo tempo, ok? Há 2 discípulos de Emaús, uma cidadezinha, uma vila próxima de Jerusalém, que também, desanimados, abandonaram tudo para lá e voltaram para casa. Nós vamos voltar e vamos fazer as nossas atividades. E Jesus Cristo se aproximou deles no caminho. Enquanto caminhavam na estrada poeirenta, eles acompanhou. E como já era tarde, chegando na casa, ele fez menção de passar adiante, de ir além. Não, vocês ficam aqui, eu vou adiante, a minha viagem e tal. Disse, mas já é de noite, fica aqui conosco. E ele ficou. E foram para a mesa, foram comer. E Jesus Cristo orou como fazia com eles costumeiramente. E depois, no caso, depois de lhes dar um bocado de aula, uma aula bastante eloquente, bastante importante,
Jesus Cristo, pá, desapareceu. E aí eles ficaram atônitos. E aí despertaram, tomaram consciência e disseram: era o Senhor. Você não sentia como o coração da gente estava ardendo, ardendo profundamente? Era o Senhor. E deixaram tudo e correram de volta a Jerusalém para encontrar-se com os outros discípulos, que estavam todos extasiados, estavam todos animados, estavam todos alegres. Pois bem, nós temos aí pelo menos 13 aparições. Temos ainda com a 12ª aos 11 discípulos no Monte das Oliveiras, e finalmente nós temos a aparição a Paulo, apóstolo, no caminho de Damasco, naquela vez muito importante, que mudou também a sua completa visão da vida. É uma história belíssima, transformadora de vidas, que muda, e mostra, irmãos, o quanto nós pecamos quando nós nos deixamos tomar de desânimo, quando nós nos deixamos tomar de pessimismos, como se Jesus Cristo nos tivesse abandonado, nos deixado de lado, nos esquecido. Não existe possibilidade sequer disso aí. Não existe possibilidade nenhuma. Jesus Cristo afirma que aqueles que Deus lhe deu, que o Pai lhe deu, Ele não os deixará jamais, não os desamparará. De modo que a lição de visão de vida, a visão de uma vida forte, positiva, vitoriosa, é maravilhosa dessa história. Jesus Cristo não morre para ficar no túmulo. Ele não morre para acabar-se. Ele não começa uma história até curta, de 3 anos apenas, para depois abandonar tudo, seu sonho, seu projeto, todas as coisas que pretendia fazer, e deixa para lá. E vocês aí que me acompanharam, se fizeram de imbecis. Não, não é isso. Não é esta história, não é esta colocação, não é esta perspectiva que Cristo coloca para os seus discípulos na sua vida. Levantaram-se, tomaram o seu caminho. Pedro foi até Jerusalém, Roma. Em Roma, Cristo previu isto, profetizou isso. Pedro foi crucificado também, inclusive de cabeça para baixo, segundo a história, a tradição, e praticamente todos os outros discípulos morreram também. Todos eles foram de alguma forma sacrificados, na África, na Índia, em lugares outros do mundo, porque eles se espalharam para divulgar a mensagem do cristianismo, tão convictos eles ficaram da verdade. Então, para eles, agora não tinha mais o que esconder, não tinha mais o que pensar do ponto de vista do desânimo. Também há 2 coisas, então, irmãos, que eu gostaria de colocar para os irmãos. Primeiro é que essa história nos traz os sinais da frustração. Ok? Como é que ela funciona na gente, no caráter, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida como um todo. Na realidade, nós temos, especialmente em Pedro, muito forte este exemplo de frustração diante de um plano não conseguido, não realizado. Vou pescar, acabou-se tudo, não quero mais nada, por favor, nem converse, porque eu não quero ouvir. É assim que muitas vezes a gente se coloca. Não converse, não puxa conversa, eu não quero nem ouvir, porque está tudo acabado. Ok? É interessante que foi de madrugada.
E foi de madrugada que Pedro traiu Jesus Cristo, lá diante de uma mulher, de uma senhora. Jesus Cristo previu também: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E foi de madrugada. Então é interessante que parece que Pedro estava sempre ligado a alguma coisa estava mexendo com a sua vida nesse horário da manhã. É preciso também lembrar o seguinte, irmãos: a frustração ou a incredulidade fecha os olhos, torna a gente cego. Você tem visão, não apenas visão física dos olhos, mesmo que use óculos com lente pesada, mas você tem a visão dos olhos e você já tem a visão espiritual da vida. É uma forma de ver a vida, ok? A incredulidade torna a gente cego. Então é preciso não permitir que a doença da cegueira, da incredulidade, se agrave e piore, e a gente perca a visão totalmente. Ok? Outra coisa que eu quero colocar também é a forma de Pedro responder, no caso, a colocação do próprio Jesus Cristo. Bom, ele não tinha percebido que era Jesus Cristo. Quando ele perguntou, tem algum peixe para a gente comer? A resposta de Pedro foi taxativa, profundamente taxativa. Ele disse simplesmente: não. Está vendo que a gente já está cheio da cabeça, a gente está aperreado de todo jeito, e o senhor ainda vem perguntar? Não pergunte mais, não. Esse é um problema que a gente tem de trabalhar. Às vezes a gente é tão intolerante com as coisas que não admite que nem uma pequena coisa aconteça que contrarie o espírito da gente. Nem uma pequena coisa. Ok? Então essa resposta vazia do sim ou do não. Sim ou não e pronto. Essa não satisfaz, não ajuda. É preciso lutar. A gente precisa lutar contra a incredulidade do não. E não pode se restringir a apenas dizer sim, de forma vazia, de forma esquisita até. De modo que a gente precisa lutar, a gente precisa brigar, dialogar com o próprio espírito da gente, com a própria forma de pensar, para vencer aquilo que é negativo e superar as negatividades e colocar os aspectos positivos. O cristianismo, irmãos, é positivo. O cristianismo não é negativo. O cristianismo não é de negar, é de lutar, de discutir, de pesquisar, de procurar, até encontrar. De modo que isso é muito importante também. E é bom lembrar também ainda que a lembrança de Jesus Cristo que ele deixou estabelecida é que sem mim nada podeis fazer. Se você pretende resolver as coisas sozinho, se você pretende resolver seus problemas sem a ajuda do Senhor Jesus Cristo, você talvez esteja dizendo: não, tudo bem, é certo que Jesus Cristo ajuda, mas sempre ele já morreu por nós, a gente tem que estar atrás dele, coitado dele, não, porque tem muita gente para ele cuidar. Não se preocupe com isso. Ele diz: sem mim nada podeis fazer, e eis que estarei convosco todos os dias. Estarei mesmo. Então não se preocupe se está me importunando, não está me importunando.
Você não estará nunca me importunando. Pelo contrário, a sua busca pela minha assistência, minha ajuda, só me alegrará. Então veja como Pedro estava para lá de errado, não é? Para lá de errado. Ele tinha seus motivos, naturalmente, porque seu grande herói e ídolo havia morrido, mas ele devia ter acreditado na história, como Jesus Cristo mesmo colocou anteriormente. Então lembre disso. Sem mim nada podeis fazer. Então procure Jesus Cristo e insista na sua ajuda, mesmo que você imagine que está chateando, abusando da bondade dele. Não está de forma nenhuma. A outra coisa que eu quero colocar para a gente terminar essa meditação é que nós temos aqui também sinais da restauração. Como é bom, depois de um período de aflição, de tristeza, de angústia, você vê que tudo passou. Você olhar para frente e ver, não, aqui é meu caminho. É aqui que eu vou colocar meus pés. Ver que a vitória chegou. Ok? Que você não tem motivo nenhum para guardar por muito tempo os desânimos da vida. Eles arrastaram as redes, e não apenas arrastaram, mas quase que não podiam arrastar tantos 153 peixes grandes. Naturalmente, não peixes do tamanho de uma baleia, de um tubarão, mas peixes já consideráveis. Não era piaba, era peixe mesmo, já criado. Ok? Então, eles puderam, no caso, além de atender as suas necessidades pessoais imediatas, eles puderam, no caso, talvez vender aqueles peixes para manutenção, no caso da sua vida. Era a providência do Senhor Jesus. Jesus não precisaria ter feito pegar 153 peixes para outro motivo, senão para demonstrar a providência de Deus, para que eles se cuidassem. Podiam ter pego só um peixe e daria para se alimentarem naquele momento. Então, 153 peixes era muita coisa. Com certeza, isso aí representou a providência de Deus para o seu sustento aí por algum tempo. Segunda coisa é que comer peixe com Cristo à praia os levou de volta à comunhão pessoal. Ok? Precisavam ter a certeza, precisavam ouvir a voz de Cristo, precisavam estar com Ele e sentir e que tudo o que eles acharam que tinha se acabado, nada se acabou. E aí, no caso, essa é uma coisa importante. A volta à comunhão. Eu quero, então, recomendar muito a vocês tomarem um café da manhã lá na praia, em Boa Viagem, com Jesus Cristo. Se quiserem, leve um peixe. Não imagino que vão pescar. Mas essa foi uma colocação que a gente fez com alguns irmãos, tal, e foi muito agradável. Tomar o café da manhã com Cristo. Pelo menos com a família à mesa e orando para dar graças e santificando o alimento como a palavra de Deus coloca. E a outra coisa, irmãos, para a gente concluir, é que assim estava restabelecido o serviço dos apóstolos. Eles agora começavam a trabalhar de novo. É interessante o que acontece praticamente com Pedro. Você sabe que depois da negação de Pedro, da traição de Pedro, ele teve que ser restaurado. Pedro chorou, se amargurou, abandonou mesmo, e estava decepcionado com ele próprio. E agora Jesus Cristo o restaura. Ele diz 3 vezes, vai Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Há um diálogo muito interessante, que a gente já tem colocado aqui na igreja. Jesus Cristo pergunta 3 vezes a Pedro se ele o ama. Tu me amas, Pedro? Tu me amas?
E Pedro diz, mas Pedro todos os dois usam uma linguagem diversa. Ele pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas como Deus te ama? E ele não teve coragem de dizer assim. Ele disse, Senhor, eu gosto muito de ti. Ele não disse, eu te amo, especialmente como Deus te ama. Eu gosto muito de ti. Aí Cristo perguntou de novo, Pedro, tu me amas do mesmo jeito? E Pedro novamente baixou a cabeça e disse, eu gosto de ti, Senhor. E no fim Jesus Cristo disse, Pedro, tu gostas de fato de mim, tu gostas de mim? E Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse, eu gosto de ti de novo, terceira vez, mas tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E nas 3 vezes, Jesus Cristo disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Vamos trabalhar. Vamos ao serviço. Vamos deixar de lado toda essa história de pessimismos, de abandono, de coisas ruins. Vamos enfrentar as coisas. Vamos nos gloriar. Nós temos a vitória. Eu estou vivo. Eu estou ressuscitado. Então não há por que olhar para trás. E começaram aí a trabalhar. E foram adiante até o fim da vida. Todos eles. Então, irmãos, é uma história brilhante. Uma história que a gente se comove ao ler. Se alegra profundamente ao ler e ver como em Cristo Jesus nós podemos ser vitoriosos. Nós podemos ganhar a perspectiva que está pela frente. Então é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você olhe para frente. Não se desanime jamais. Pelo contrário, coloque sempre a visão positiva, forte, vitoriosa, que está em Cristo Jesus e estará sempre naquele que disse, como já colocamos, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então você vai baixar a cabeça e vai orar ao Senhor e dizer, Senhor, cuida de mim, Senhor. Sustenta-me e guia-me em todo o tempo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo exemplo de vida e de dificuldades pelas quais os apóstolos passaram, mas que eles venceram. Nós te damos muitas graças, porque eles venceram e deixam para a gente hoje o exemplo de uma vida forte, bonita e vitoriosa. Quero te pedir, Senhor, que nos abençoes, que nos sustentes. Se estivermos enfermos, que tu ponhas sua mão sobre nós, Senhor, para que possamos ser restaurados assim. Não apenas no nosso ânimo, diante das decepções e frustrações, mas diante das enfermidades e dos problemas vários que nos atingem. Vem, Senhor, ser conosco, sustenta-nos e guia-nos, caminha conosco, Senhor. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu não recebi nenhuma ficha aqui. Alguém está nos visitando hoje pela manhã e nós não registramos? Alguém? Não? Eu quero destacar uma visitante ilustre, minha sogra. Olha ali, gente, que riqueza. Uma benção. Eu brinco com ela porque, graças a Deus, nosso relacionamento é muito bom. Lucinha, seja bem-vinda mais uma vez à nossa igreja. Que Jesus te abençoe. Visitante, meu filho. Que bênção, seja bem-vindo também, viu, meu querido? Jesus te abençoe. Esse pessoal mais perto aí está estendendo o nosso abraço, as boas-vindas para você. Presbítero Marcelo. Presbítero Marcelo vem trazer uma informação de uma oportunidade muito bonita, um tempo de Deus para a igreja. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos.
Estamos trabalhando aqui agora para a eleição de presbíteros e diáconos, renovação de alguns e eleição de alguns novos. O edital diz o seguinte: ao Conselho da Igreja Presbiteriana da Madalena, Recife, 29 de junho de 2014. Edital e calendário para eleição de presbíteros e diáconos na IPM em 2014. O Conselho da Igreja Presbiteriana da Madalena, conforme decisão constante da ata 794, de 29 de junho de 2014, em cumprimento aos dispostos no artigo 83 da CI-IPP, a linha D, faz saber a todos os membros da Igreja Presbiteriana da Madalena, arrolados em sua jurisdição, que serão realizadas em Assembleia Extraordinária especificamente, convocada para este fim, eleições para 3 presbíteros e 6 diáconos. Tal Assembleia se dará no dia 31 de agosto de 2014, no templo da igreja situado à Rua Real da Torre, 374, Madalena, Recife, Pernambuco. Em primeira convocação, às 10h30, e em segunda convocação, às 10h40. Sua verificação de quórum limitar-se-á ao período de 9h às 10h40, depois da qual não serão mais arroladas novas presenças, ficando assim definido o quórum para votação e apuração. A votação será realizada por meio de cédulas que serão distribuídas e recolhidas aos membros cujas presenças foram arroladas para essa Assembleia e que deverão estar presentes no templo neste momento. As regras para o processo, bem como as fichas para indicação de candidatos, estão disponíveis com os nossos diáconos a partir deste domingo, 29 de junho de 2014, quando também serão abertas as indicações. Do calendário para a eleição. No dia 29 de 6, hoje, a leitura do edital que estamos fazendo para as eleições do culto, nesta noite. Neste domingo também começaria o período de orientação pastoral acerca das eleições. De 29 de junho a 20 de julho, prazo para indicação de pré-candidatos, até 15 minutos após o culto vespertino do dia 20 de julho. 28 de julho, segunda-feira, entrevista com os candidatos a presbíteros. 4 de agosto, entrevistas com os candidatos a diáconos. 10 de agosto, domingo, anúncio nos cultos matutinos e vespertinos de quais pré-candidatos passaram a ser candidatos. E no dia 31 de agosto, as eleições, posse e investidura de presbíteros e diáconos eleitos. Recife, 29 de junho de 2014, a comissão de eleição. Obrigado. Queridos, nós temos uma oportunidade ímpar para a vida da nossa igreja, quando vocês, membros da igreja, estarão orando, pensando e escolhendo aqueles que vão representá-los na administração da igreja, espiritualmente, enfim, todos os sentidos. E, de fato, a primeira orientação é esta: oração. Nós precisamos estar... Eu vou descer aqui, porque esse ar-condicionado está me deixando tremendo aqui. Está muito forte em cima de mim. Nós precisamos estar orando, porque é uma escolha que tem implicações seríssimas. É sobre um trabalho que está sendo desenvolvido e que vai continuar a ser desenvolvido, e a igreja presbiteriana é regida pelos presbíteros. E este é o momento de nós, como igreja, estarmos atentos para que Deus nos instrua sobre sua vontade a esse respeito. Hoje, como já foi dito aqui, foi aberto à igreja a possibilidade da indicação. Agora, eu já vou pedir a você que espere um pouquinho, porque tem um tempo para ser feito isso, ninguém será impedido se quiser fazê-lo. Contudo, vamos investir um tempo de oração,
A partir de então, nós teremos reflexões sobre o que a nossa Constituição ensina e sobre o que a Bíblia fala do líder da igreja, do que ela requer. São três presbíteros e 6 diáconos. Nós temos 3 presbíteros vencendo o mandato e temos a necessidade de eleição para 6 diáconos. Assim, vamos investir um tempo de preparação, de reflexão, de oração, porque disso também, humanamente falando, depende a caminhada da nossa igreja. Então, meus queridos, fiquemos atentos sobre esta responsabilidade e nos dediquemos em oração. Próximo domingo teremos uma reflexão pela manhã sobre o que nós temos de instrução para ser base para a nossa decisão a esse respeito. Então você vai ter um tempo para orar, para se preparar e para indicar pessoas que você compreende à luz da sua oração, que podem ser instrumentos de Deus nesses ofícios, nesse ministério. E aí sim, nós no dia 31 de agosto teremos a eleição e em paz temos a confirmação da vontade de Deus para a nossa igreja. Fiquemos atentos em oração e nos preparemos para sermos nós, no caso vocês, instrumentos de Deus para fazer a vontade do Senhor ser satisfeita na vida dessa igreja, a esse respeito também, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos encerrar esse culto da manhã. Eu peço que todos fiquem de pé, e ficando de pé, eu peço que venham aqui à frente, por favor, todos os que estão presentes, que vão trabalhar ou vão participar do acamp, da temporada do acampamento, que começa para a equipe hoje e para os acampantes amanhã. Eu queria que viesse aqui à frente, aqueles que estão aqui, eu sei que muitos não vieram, porque estão se ajeitando, inclusive o reverendo Wellington preparando as últimas coisas, mas que estão presentes, venham aqui à frente, por favor, só para representar esse grupo, os que vão para trabalhar e que também irão participar do acampamento. Rapidinho, por favor. Nós vamos orar a Deus sobre esse processo de eleição e vamos também interceder pelo acampamento. As vagas estão totalmente esgotadas, são 70 crianças e 120 adolescentes. Olha aí que riqueza, uma bênção. Lembrando aos pais que os dias de visita são, ou melhor, o dia de visita é quarta-feira, 14 horas, tanto na semana de crianças como de adolescentes. Nós vamos orar por esses aqui, os que trabalharam no processo até aqui, presbítero Ivan Talito, Cristianice. Por favor, minha filha, você faz parte dessa história. Quem mais já trabalhou, vai trabalhar no acampo, de tudo que diz respeito ao processo, por favor, você faz parte desse ministério. E nós que oramos e que vamos participar, já está aqui à frente. Nós vamos orar pelo processo das eleições, e esse grupo aqui está representando o acampamento. Eu louvo muito a Deus por esse ministério. Eu cheguei na Madalena a partir do acamp, eu não me converti lá, assim, no primeiro momento, né? Mas toda vez que a gente vai, a gente converte, né? No sentido de fazer ajuste. Mas primeira vez que eu preguei no acamp, eu disse o seguinte: olha, esse ministério é uma porta do céu. Por que eu disse isso? Porque eu vi ali muitas pessoas que foram encontradas por Jesus Cristo, chamadas por Ele, e passaram a ter uma vida nova. Então nós temos que orar, valorizar e investir nesse ministério tão importante. Nós vamos orar depois da minha oração. Peço ao reverendo Eli Jéssica em Petra a bênção. Senhor, muito obrigado. Obrigado mesmo por essa manhã, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio de podermos falar com o Senhor. Obrigado pela presença do Senhor conosco. Obrigado pela oportunidade, mais uma, que a igreja tem de escolher seus líderes, que em nome de Jesus Cristo, o Teu Espírito nos conduza nessa caminhada. Que cada membro da igreja se prepare, estude, ore e seja instrumento do Senhor para indicar e escolher, para que a caminhada da Tua igreja seja cada vez mais acertada aos olhos do Senhor. Livra-nos, ó Deus, do gosto pessoal, da vontade, daquilo que a gente acha que é melhor, de alguém que a gente gosta muito, ou que poderia ser importante. Não, ajuda-nos a estarmos submissos à direção do Teu Espírito, porque a igreja é Tua. Então, ajuda-nos a sermos fiéis à Tua vontade. Senhor Deus, eu louvo por essa representação aqui desse ministério.
gente que vai trabalhar e alguns que vão participar. Eu louvo o Senhor por essa porta aberta. Em nome de Jesus Cristo, que cada um que faz parte desse projeto, direto e indiretamente, como essa igreja, que todos sejam fortalecidos, tomados pelo Senhor, que sejam dias de profunda comunhão com o Senhor e manifestação do Senhor ali, que vidas sejam transformadas, desde o primeiro membro da equipe, seja com o pastor Wellington, à frente de todo esse ministério, e ser conosco, ó Deus, como igreja, para que estejamos atentos a essa porta que o Senhor nos deu, e que ali, Deus, vidas sejam totalmente tocadas e envolvidas pelo Teu Espírito Santo, e que nós possamos nos alegrar com os frutos, e que nós possamos celebrar os frutos, e que o Senhor seja honrado, em nome de Jesus Cristo, com tudo que o Senhor há de fazer, que o Senhor nos tome, e que sejamos instrumentos do Senhor ali, e como igreja, continuemos, ó Deus, a levar adiante esse ministério que o Senhor nos confiou. Nós te louvamos, te oramos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, que a graça salvadora do Senhor Jesus, que o amor maravilhoso do Deus, o Pai Todo-Poderoso, e que as maravilhas profundas de bênçãos do Espírito Santo nos acompanhem, estejam conosco e nos assistam em todos os dias, hoje e para todo sempre. O amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo, nunca faltem na vida da gente, sejam fatos em nosso coração. Cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção. O amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo, nunca faltem na vida da gente, sejam fatos em nosso coração. Cada dia estejam presentes, Deus triuno, eis a nossa oração. Deus triuno, eis a nossa oração.